mensageira do amor. Venho olhar a floresta, um encanto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor. Pessoa vai cair a toda hora, todo dia, pra trazer a cura e a mostrar muita alegria. Pessoa vai cair a toda hora, todo dia, pra trazer a cura e a mostrar muita alegria. No meio da floresta, junto com meus irmãos, vou falar com o coração, essa minha tradição. No meio da floresta, junto com meus irmãos, vou falar com o coração, essa minha tradição. Venho olhar a floresta, o meu canto é de amor. Sou uma índia mensageira, mensageira do amor. Venho olhar a floresta, o meu canto é de amor. Sou um índio mensageiro, mensageiro do amor. Pessoa vai cair a toda hora, todo dia, pra trazer a cura e a mostrar muita alegria. Veja se vocês estão escutando bem. Como que está o áudio? Está ótimo. Tá bom? Sim. Perfeito. É que dá um delayzinho, demora. Aham. Eu agradeço agora aos mentores espirituais por este momento, por mais essa
live, em que temos a oportunidade de estarmos aqui conectadas com todos aqueles que escolhem estar aqui neste momento ou que irão se conectar depois. Neste agora sagrado, com a presença da egrégora Jardim das Flores e sob a guarda da origem, eu ativo este campo em verdade, harmonia e propósito. Que apenas frequências da luz pura e da consciência crística estejam aqui presentes. Que cada palavra, cada intenção e cada respiração sejam guiadas pela sabedoria da alma. Que os portais da cura, do amor e da recordação sejam abertos com segurança. Estamos protegidos, guiados e alinhados com o plano maior. Assim é. Márcia Vilela de Assis, mentora física da egrégora Jardim das Flores, mentora espiritual Ramatiz. Eu decreto que este campo esteja dentro de uma pirâmide, aonde as frequências são ajustadas, equilibradas para o bem maior. Salve! Boa noite, Margaridas, flores da egrégora. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vi que a Aline falou que está um pouco baixo. Tá bom para todo mundo? Sim. Margaridas, hoje nós não vamos falar somente de pets, mas nós vamos falar de alma. Nós vamos entender profundamente o que os animais vieram fazer aqui no planeta Terra. Eles não são somente animais de companhia, eles têm missão, eles têm a missão pessoal deles e eles têm uma missão junto com a gente. Cada animal ele tem a própria medicina dele, cada animal tem os seus dons. Agora, com a leitura de alma, o que eu estou acessando do poder desses animais é surreal. Os animais que estão vindo para a nova era são animais diferenciados. Se os animais já têm um poder de cura tão intenso, os que estão vindo agora, vocês vão começar a ver muito mais potencializado. Eu até trouxe aqui uns exemplos hoje de 2 animais que eu fiz a leitura de alma e dos dons que foram revelados que esses animais têm e o que eles movimentam na casa, no lar e nas pessoas que às vezes só olham para esse animal e reverberam muitas coisas dentro delas. Então os animais estão aqui na nova era para ajudar nessa transição planetária. Então é muito mais além do que a gente imagina. E lá no grupo da egrégora eu coloquei que a gente ia sortear 4 animais para fazer a comunicação animal. E cada animal que foi escolhido ali, que as pessoas colocaram os nomes, não é a mensagem só para aquele. Então prestem atenção, porque às vezes eu vou estar falando de um animal, mas a resposta vai ser para outra pessoa que o animal não foi escolhido também. A live, ela é uma medicina desde a hora que a gente entra até o final, não é só na hora que é feito o tratamento, ou é somente medicina para aquele animal que recebeu, para aquele tutor. É para todo mundo que está aqui conectado. Então, se você sentiu o chamado, que aquele animal não é seu, mas também está falando com você, escute. Porque ele também está te tocando de alguma forma, ele está sendo usado para te tocar de alguma forma. E tem uma questão muito importante também, que eu queria falar com vocês, sobre a missão dos animais na Terra, na questão de que
a gente olha o animal, às vezes, de uma forma tão rasa. Às vezes a gente acha que ele faz companhia num dia triste, ou às vezes ele faz a gente sorrir. Mas o animal é capaz de somatizar no corpo dele, às vezes, uma doença que era nossa. Às vezes o animal ele morre no nosso lugar. Às vezes o animal ele movimenta questões tão profundas que a gente não consegue enxergar e dar o devido valor àquele animal. O animal acaba, gente, que ele é um espelho nosso. Ele é um espelho do campo da casa. Ele é um espelho do lar. Então, quando a gente para e olha o animal com esse outro olhar, tudo muda. Então, quando eu começo a olhar o animal ele ficou agressivo, o animal mudou o comportamento, o animal adoeceu. E eu não acho aquilo um peso, e eu começo a observar o comportamento dele com outra visão, o animal está me ensinando algo, ele está curando algo em mim que eu não estou querendo enxergar, que eu não quero olhar. Então, essa é a medicina dos animais. Eles estão ali em conjunto com a gente em missão, para nos auxiliar a despertar, para nos auxiliar a enxergar os nossos dons também, a enxergar o que é sombra, que a gente precisa iluminar através de dores, através de alteração no comportamento, no dia a dia deles, através de uma doença crônica, através de ciclos repetitivos que o animal tem. Então, quando o animal ele apresenta uma doença crônica, é porque aquilo está reverberando sempre em ciclo no tutor, ele não conseguiu olhar. Se o animal continua doente, a causa continua ali. E não vai ser um remédio que vai acessar isso, porque está no campo emocional, espiritual, mental. E eu sempre digo, o melhor tratamento que a gente pode oferecer para o animal é o despertar do tutor. Não tem remédio que vai agir melhor do que esse. É o despertar, é o tutor olhar para ele e se curar, aí ele vai estar curando o animal. E essa é a medicina que a gente traz, a cura do animal através do tutor. Não tem como eu querer tratar um animal e melhorar esse animal se eu não acessar o tutor. Porque a raiz da questão está ali. E tem até, quando eu fui me conectar com a live, tem até um mentor que apareceu, que é esse aqui, eu até coloquei lá no grupo, quem está no grupo do WhatsApp, da egrégora, viu? Esse aqui é um mentor, Leão Dourado do Cristo. Ele que me conduziu nessa live de hoje, ele que inspirou algumas questões que eu vou ler aqui para vocês, que ele pediu para eu passar. E é muito forte. Quem conectou com a música e olhou para o leão, sentiu alguma coisa? Quer relatar? 2 pessoas me mandou no privado que sentiu o corpo tremer, porque ele está ativando os seus dons naturais. Esse é o poder desse animal. E o nosso animal em casa, ele também faz isso. Eu não enxergo? Muito forte. Muito forte. E ele pediu para eu ler um comando para a gente iniciar a live. E eu vou ler porque isso vai abrir portais. Em nome da fonte criadora, eu, Nádia, canal viva da medicina do amor, abro agora o campo de cura coletiva entre os tutores e seus animais de alma. Pela presença do leão dourado de Cristo, peço que sejam ativadas as memórias de origem, a missão do animal neste lar, e que sejam dissolvidos agora todos os contratos vibracionais de dor, apego ou desequilíbrio. Que apenas o amor responsável permaneça. Que o animal se liberte de tudo que não lhe pertence. Que o tutor desperte para ver, sentir e ouvir com o coração. Está feito, assim é. Eu vou começar as comunicações. Lu, você lê para mim a pergunta? Leio. Tá no grupo. Uhum.
Pessoal, só vou achar as perguntas para a gente iniciar as comunicações. Enquanto a Lu acha, antes eu quero ler uma comunicação de um vídeo que a Márcia postou nos stories. Não sei se todo mundo viu, vou até mostrar um trecho aqui. De um porquinho que seria morta para o consumo de carne, e ela estava contemplando a neve. E o leão dourado me instruiu da gente trazer a comunicação dela. Ele vai falar e ela também. Então, antes da gente acessar os animais de cada um, eu quero ler essa comunicação. Vou até mostrar o selo para vocês. Presta atenção nesse selo. Porque esse selo, ele é tratamento. Mensagem da porquinha da nova terra. Eu fui escolhida, não porque era mais forte, mas porque a minha alegria rompeu o destino. Quando eles me olharam pela janela, viram que eu ainda sabia brincar. Viram que eu ainda sabia sentir o vento, dançar com os flocos de neve e abrir os olhos para o céu. Eu fui salva pela minha inocência. E essa salvação não é só minha, é de todos os que ainda estão presos, calados e esquecidos. Cada vez que vocês contam a minha história, outras grades se abrem, outros olhos se levantam. Fui criada para morrer, mas minha alma escolheu viver. E quando uma alma escolhe viver, o universo inteiro se move para cumprir esse direito. Hoje eu falo não só como porquinha, mas como guardiã de todos os animais que esperam pela nova terra. Falo por aqueles que choram calados, por aqueles que ainda não foram vistos. Que meu focinho na neve seja lembrado como o início de uma nova era, onde nenhum ser é criado para sofrer, onde a ternura vale mais que o costume, onde viver não é um milagre, é um direito. Eu sou um milagre, mas quero que todos também sejam. Mensagem do leão dourado do Cristo sobre a porquinha. O fim do abate, o início da nova terra. Eu sou o leão dourado, não apenas símbolo de coragem, mas voz do Cristo vivo. Aquele que retorna não em formas, mas em consciência desperta. Hoje eu falo em nome de todos os que não podem falar, de cada cordeiro degolado, de cada vaca que chorou pelo filho, de cada porco que tremeu ao ver a morte, de cada galinha que nunca sentiu o sol. O tempo da cegueira terminou. Não haverá nova terra onde a vida seja medida por utilidade, onde o amor seja seletivo e onde o sofrimento de uns seja justificado pelo paladar de outros. Animais são almas, almas em serviço, almas em missão, almas que sustentaram os humanos em sua inconsciência, para que um dia pudessem despertar, e esse dia é hoje. Não falo com culpa, falo com poder, o poder de mudar o destino do planeta, com escolhas de compaixão. O abate termina onde o amor começa. E o amor começa onde a consciência desperta. A carne que se consome é a dor que se perpetua. E nenhum corpo sagrado foi criado para ser mutilado, explorado e descartado. Os animais já sustentaram a inconsciência por eras. Agora eles esperam que os humanos sustentem a consciência. Não é sobre dieta, é sobre aliança. A nova terra é um campo vibracional, onde a vida é celebrada. Toda vida, sem exceções. E é por isso que o abate terminará. Porque a luz não negocia com a dor, e o Cristo não habita onde a vida é interrompida por violência. Eu sou o leão dourado,
E eu decreto, o ciclo de sangue terminou. Que comece o ciclo da luz. Depois eu vou postar essa mensagem, quem puder compartilhar. Porque que nem o porquinho falou aqui, quanto mais pessoas vê a imagem dele, mais animais são libertos. E nós podemos ser esse canal de libertação, a partir do momento que eu enxergo o animal como alma, não como comida. O ser humano, ele veio à Terra em missão para proteger os animais e não para comer. Então, a partir do momento que a gente enxerga o animal dessa forma, não é seletivo, o cachorrinho é para ter em casa, o gato é para ter em casa, a vaca é para comer, a vaca é para dar leite, essa separação não vai ter mais tempo para isso mais. Ou o ser humano acorda ou vai começar a ter consequências sobre isso. Então nós podemos ser esse canal de libertação dos animais quando a gente começa na nossa casa, quando a gente começa na nossa conduta de parar e olhar, não, eu vou começar a parar de comer carne, eu não quero fazer mais parte disso. Quer falar algo, Márcia? Não, que nessa preparação da Nádia, eu não tinha acessado isso daqui. Porque anda muito intenso tudo, né, Grégora? Então hoje eu estava em outra missão. E ela estava preparando. E no momento que ela estava lendo, eu vejo a energia que está aqui, que é uma energia que nos convida à conscientização, à responsabilidade. É isso. E engraçado que a gente não tinha combinado, porque eu falei para ela se organizar, que hoje, desde ontem, né, Nádia, que eu falei. Ontem à noite que eu falei, Nádia, você faz a live amanhã, porque eu sei que eu preciso fazer uma live que vai ser semana que vem sobre a mentoria luminar, mas eu senti que tinha algo dos animais para ser falado hoje. E ontem à noite, na reunião da egrégora, eu falei para ela que ela conduziria a live hoje. Só que enquanto eu estava fazendo o espelho da minha alma, porque eu fui orientada por Ramatiz que o primeiro espelho a ser feito precisava ser o meu na tábua sagrada. E quando finalizou todo o espelho, e quanta informação que veio, foi muito forte para mim, porque quando você se depara com a sua bagagem espiritual, que você já adquiriu, e no meu caso foi esclarecido muita coisa, mesmo porque eu preciso cada vez mais ter confiança na minha caminhada como mentora da egrégora. A minha alma é muito antiga, e só que eu estou nessa caminhada evolutiva e procurando me melhorar de encarnação após encarnação, dá em média 290 mil anos que meu espírito já está nessa busca, nessa bagagem evolutiva. E quando tudo terminou e veio coisas muito fortes para mim, e hoje, eu comecei ontem meu espelho da alma e já terminei hoje, foi muito rápido, mas porém muito intenso. No final, eu perguntei para a tecnologia, eu falei para ela que tinha tanta coisa bonita, tá? E a outra parte? A outra parte, com certeza, eu já fui ruim. E aí, o mentor espiritual que estava conduzindo, ele me respondeu que
fazer essa pergunta já era porque eu já tinha aberto a minha mente e porque eu não quero saber só da parte boa. Quem eu fui em todos os níveis, porque isso eu quero saber. E aí foi falado que eu já tive poderes, eu tenho poderes da parte energética, desde quando eu comecei a vir como humano no reino iluminado, mas que eu já usei dessa parte energética para o ruim. E quando eu despertei o poder que eu tinha e que eu poderia usar isso para o bem, eu fiz um voto que eu nunca mais utilizaria de forma que não fosse ética o poder que eu tenho. E daí eu comecei a trabalhar a minha alma, tem pouco mais do que 2 bilhões de anos, e eu comecei a trabalhar muito para o meu processo evolutivo. Foi quando eu encontrei com Pitágoras, Hermes Trismegisto, que são a mesma consciência de Ramatiz em situações diferentes. E eu fui filha de Ramatiz e fui uma discípula de Pitágoras. E eu estou com algumas informações do meu campo eletromagnético para trazer da medicina estelar, que já me falaram que não é a medicina frequencial, é a medicina estelar. Eu vou trazer as informações dessa medicina. E eu perguntei, e eu, como elemental, quando eu saí do reino animal, eu passei pelo reino elemental, e foi uma explicação tão profunda para mim, nova, porque até onde eu tinha entendimento, conforme os animais vão tendo consciência, eles passam pelo reino elemental como um processo de preparação para que eles possam se preparar para ser homens. Só que este mentor que estava lhe trazendo todas essas informações para mim, ele falou para mim que nem todos os animais passam pelo reino elemental. Que os animais, que os humanos acolhem eles e que eles se sentem amados. Ativam nesses animais um despertar de consciência no próprio animal. E esse animal chega num nível amoroso tão grande, porque o humano ativou isso nele, que chegando nesse determinado nível, ele já reencarna como um homem. E aquilo eu fiquei meio que anestesiada com aquela informação. E eu falei, eu questionei, eu falei, então, a nossa responsabilidade com os animais é maior do que eu imaginava. Eu fiz esse comentário e essa consciência me disse sim, é muito maior do que você imagina. Porque todos os animais que você colheu, que você despertou neles aquele amor genuíno e que eles corresponderam, eles virão como humanos. Eu falei, como fica os animais de abate, então? Os animais que são sacrificados. Eu estou sentindo um calor tão grande por causa da energia, a gente tem que ligar o ar. Como que ficam os animais sacrificados se eles não têm esse acolhimento, como a gente separa o cachorrinho, o gato? Como que fica? Então, este mentor me disse que esses animais de abate, por não serem acolhidos e serem vistos somente como lucro, que o próprio homem desestrutura
toda a alma deste animal ali naquele corpo físico. E aí o homem, por escolha própria, vai pondo esses animais para criar, para render, para abate, para leite, o sofrimento da mãe de leite, e vai gerando mais animais em aflição, em toda uma desestrutura de alma, em que esses animais ficam totalmente desconectados, foi esse termo que este mentor usou comigo, desconectado da sua missão. É como se ele entrasse num looping de sofrimento, ele morre, ele volta, porque ele não está sendo ativado o amor nele. Então ele fica só naquele looping de sofrimento. E como que isso é permitido, então? Como que Deus permite isso? Não é Deus, é os humanos. E há por trás todo um controle do sistema para esses derramamentos de sangue, que cada pessoa que faz parte desse processo de viver desses animais, criando, aumentando, e nesse processo de abate, eles estão sustentando uma teia eletromagnética densa de dor, para que assim a parte espiritual densa tenha acesso ao campo de muitos, até mesmo através da alimentação. E que todos esses que estão neste movimento e que não conseguem trazer esse acolhimento, esse amor, para estruturar essa alma deste animal, nesse corpo físico, para que dali em diante ele possa vir como homem, serão responsabilizados espiritualmente, como um peso kármico, numa roda kármica, que talvez essa pessoa, se ela despertar nesta vida agora e falar chega, e tem muitos que vão despertar porque eu fui esclarecida sobre isso, chega, eu não quero participar mais dessa dor, eu vou fazer outra coisa. Esses terão abreviados os seus sofrimentos e também processos reencarnatórios dolorosos por conta de fazer parte desta teia densa. E que agora a tecnologia origem da egrégora Jardim das Flores, essa tecnologia que já teve uma live que fala sobre ela, e que hoje vem muito mais informação profunda para mim, porque conforme eu vou estando aberta, conforme eu vou passando os degraus de níveis do que eu já tenho gravado e do que eu já tenho conquistado no meu processo evolutivo, mais as informações vão chegando. E o que está sendo ancorado agora por cada selo canalizado por essa tecnologia, é como um padrão de códigos que vibram para o despertar, para a libertação desses animais. Porque cada animal que é morto, assassinado, está sendo assassinado um futuro homem. As doenças, por conta eu acho que deu uma travada aqui. Travou para vocês? Travou. Tá tudo bem? Só me dê um ok, por favor, se tá tudo bem. Travou, mas já voltou. Já voltou? Já. As doenças que irão surgir porque o nosso DNA é muito parecido com o DNA dos animais. O peso que vai começar agora, cada um recebendo da forma que precisa,
conforme as suas escolhas, conforme o merecimento de cada um. É isso. E uma coisa que me veio aqui, Márcia, como eu estava falando antes, os animais são medicina pura. Cada animal tem sua medicina. E quando eu falo isso, não é só o cachorro e o gato que está do nosso convívio, são todos. Inclusive os animais que são usados para abate. Agora imagina o que o ser humano está fazendo. O animal que é medicina, ele está matando, é um animal que poderia curá-lo, ele está matando para comer uma energia densa que adoece ele. Olha como a manipulação toda acontece. E o que é falado é que se não comer a carne, a pessoa adoece. Então, às vezes, é uma lavagem cerebral que faz, né? Se a gente precisa comer carne para não adoecer, me explica por que o boi não come carne e é tão forte. Me explica por que o cavalo não come carne. Isso é o que Ramatiz fala no livro Fisiologia da Alma. A manipulação que é. E Ramatiz traz uma explicação lá que ninguém tem como derrubar. Agora, se alguém tiver uma explicação muito profunda por que a vaca não come carne e é tão saudável, eu aguardo aqui. É só parar para pensar, né? Às vezes a gente está lá no automático e não para pensar o óbvio, né? E tem outra coisa. Hoje eu vi um vídeo que estava muito correto, eu até compartilhei nos meus stories, o quanto está contaminado peixes, foi descoberta uma contaminação em golfinhos de medicamentos que os humanos usam, as águas já estão contaminadas. Contaminadas de tudo quanto é medicamento que vocês puderem imaginar. Sabe por quê? Porque isso sai pela urina. E lá na central, onde limpa a água, não consegue limpar de tudo. Isso eu já sabia. Fica metais tóxicos, fica resíduos. Isso vai para casa para tomar. O filtro, se as pessoas não puderem investir num ótimo filtro, você está tomando tudo quanto é tipo de medicamento. Pela água que você toma. Agora, eu tenho outra coisa para falar. Os animais confinados, eles estão sendo medicados. E esse medicamento também está na carne e na água que eles tomam. Só que nós estamos sendo avisados do que está por vir. Ninguém vai poder falar que não estava avisado. E graças a Deus não é só a Márcia que avisa. Que tem outras pessoas espalhadas pelo planeta Terra que estão alinhados com isso que eu estou falando e também estão falando. Vamos aguardar o que vem por aí. Porque não vai ser bom, não. Mas cada um vai passar conforme o merecimento, o que precisa passar. Porque são conquistas. Sim. E o cuidado frequencial, gente, ele é essencial para a saúde do animal. Quando a gente pensa em saúde, o que a gente ouve por aí? Ah, eu vacino o meu animal, eu levo no veterinário para fazer check-up, eu dei o remédio certinho, comprei a ração dele, ele está cuidado. Até ontem eu atendi um animal que a tutora está com a vida corrida, não dá muita atenção para ela, e a cachorra vive doente, só que assim, ela dá tudo o que a cachorra precisa do material. Ela tem cuidado veterinário, ela tem a comida dela, ela tem o remédio, não falta nada. Mas o que a cachorra falou? Que ela estava adoecendo, que ela não se sentia pertencida, ela não se sentia amada. Então, o que o animal precisa é disso. Claro, é importante a gente oferecer a comida, tudo para o animal, com certeza. Mas a essência que o animal quer é o nosso amor, ele quer nos ver bem, nos ver curados. É isso que cura o animal. Então, quando a gente fala de cuidar do animal, a gente tem que tirar um pouco essa imagem de animal vacinado, animal que ganha ração. Como que está o campo da casa? Ah, eu quero tratar o animal?
a primeira coisa que eu pergunto, como está o tutor, o campo da casa, e não se ele foi vacinado. Porque se o tutor está bem, o campo da casa está bom, o animal não precisa de vacina, o animal ele não vai ter problema com o alimento, porque isso é o de menos. O que nutre o animal é o amor, é o tutor bem. E a comunicação animal, que é o que a gente vai entrar agora no assunto, ela faz parte dessa medicina, porque ela para ouvir o animal. O animal tem hora que ele fala, não quero remédio, eu não quero esse suplemento, eu quero ser olhado como alma. Quando você me olhar como alma, eu vou melhorar. Quando você usar a sua medicina, eu vou melhorar. Ele quer fazer com que os seus dons aflorem. E não que você tampe eles com remédio ou silencie o animal. Então, a comunicação animal, ela traz isso, ela é um tratamento. Porque ela deixa o animal falar sobre ele, falar sobre o tutor. Que a gente consegue resolver todas as questões. E aproveitando o gancho aqui, que não é esse momento, que são tantos assuntos, mas a gente tem que deixar para as outras lives, né? Quanto à questão do equilíbrio do animal, do lar, não é só o animal que sente, se esse lar tem criança, também vai sentir e vai adoecer. Tantas crianças aí, hoje eu tive uma informação breve no meu espelho da alma, tantas crianças da nova era que estão aí, os pais totalmente desconectados da espiritualidade e estão medicando essas crianças, porque levam em médicos também desconectados da espiritualidade, que não têm entendimento do que essa criança está passando dentro do lar, as brigas que acontecem, os desequilíbrios que estão ocorrendo, mas isso não é questionado, porque não é falado, porque é mais fácil medicar a criança, medica a criança aí, deixa ela igual um zumbi, porque aí ela fica quietinha na sala de aula do jeitinho que os professores querem e fica quietinha dentro de casa também. A responsabilidade que esses pais estão conquistando, a responsabilidade espiritual. Depois a gente fala disso numa outra live. Que vai Na outra live, né? Em outra live. Você lê a pergunta? Sim. Snoopy. Dois e dois. 22. Ó. 2, 2. 22. Snoopy, por que nos escolheu como família e se ele está feliz? Porque ele nos escolheu como família e se ele está feliz? Sim. Vou mostrar o Snoopy para vocês conhecerem. Eu os escolhi pela luz escondida, não a luz que brilha forte, mas aquela que quase ninguém vê. A que se revela quando tudo parece difícil, quando alguém ama mesmo cansado. Eu vim para relembrar vocês disso, que o amor verdadeiro é o que permanece mesmo quando o mundo está barulhento. Eu encontrei essa frequência em vocês. Estou feliz, sim, mas a minha felicidade não vem de brinquedos ou passeios. Ela vem de saber que sou visto como alma, não só como pet. Às vezes eu me deito e olho vocês em silêncio. E quando mais falo, minha missão é irradiar paz em meio à rotina e ativar o coração de cada um que esqueceu da própria leveza. Se vocês estão prontos para amar com mais presença, eu estou pronto para mostrar novos caminhos. Snoopy é um guardião silencioso da sutileza e da conexão amorosa. Carrega uma vibração de equilíbrio emocional e veio para ajudar a família a reencontrar a doçura mesmo nos momentos difíceis. Aí a tecnologia fez uma canalização da alma do Snoopy. Olha isso. Eu vou mandar no grupo depois para a tutora pegar com a comunicação, tá? Porque essa imagem aqui, manda imprimir, porque isso aqui é terapia para eles.
imprimir e plastificar, ó. E para a tutora também, para todo mundo do lar, na verdade, ele fala aqui, né? Aí a tecnologia trouxe os dons da alma do Snoopy. Isso aqui normalmente eu canalizo na leitura de alma do animal, que é a origem, de onde ele veio, quais são os dons, a missão dele. E do Snoopy foi revelado. Ele é um guardião do afeto verdadeiro, então ele ensina a amar com presença e sem exigência. O quanto é difícil aprender isso. O Snoopy está ensinando. Curador emocional, acalma, acolhe e cura pelo olhar. Então, às vezes, o tutor não está bem, só dele olhar, ele já traz essa calma. Leitor de emoções ocultas, percebe o que está escondido no coração dos humanos. Transmissor da paz e despertador da leveza, convida ao sorriso. E tá vendo? Ele fez até a gente já rir aqui. E o amor simples da vida. Ele é um mestre da doçura. Ele é um ser estelar em um corpo pequeno, trazendo frequências altas com uma roupagem de companheiro. Olha que alma grandiosa que você tem no seu lar. É da Carla? É, De né? quem que é o Snoopy? Acho que é da Mai, deixa eu voltar. Ai, mas eu tô com frio. Então, diminui. Deixa eu ver aqui. Acho que é. Eu favoritei ficar na fácil. Deixa eu mostrar aqui um animal que eu fiz leitura de alma, que é o animal da nova era. É da Carla, né? Esse animal aqui, gente, ele é um ser totalmente diferenciado. E é até engraçado que aonde ele está e a pessoa que cruza com ele, ele faz o véu da mentira cair. A pessoa não consegue mentir onde ele está. E quem é falso, manipulador, não gosta desse gato. Olha o poder. Isso é uma das coisinhas que ele tem. Então vamos ao próximo. O próximo é a Pérola. Pérola é da Mai. Deixa eu pegar perto, né? Desculpa. Pérola, 8 anos. Ela é da Mai. A pergunta: se ela está bem? Isso. E depois a Mayara me mandou um relato maior sobre ele, que ele está com umas questões de saúde, mas na resposta vocês vão entender aqui. Sim, estou bem, mas o bem verdadeiro em mim depende do bem que você também se permite sentir. Eu absorvo, Mayara, eu absorvo tudo. Absorvo a sua força quando você finge estar bem. Absorvo sua saudade quando você não consegue dizer. Absorvo o nervoso que paira no ar, o silêncio que grita e as preocupações que ninguém expressa. O caroço, que é o que ela relatou que ele tem. O caroço é só um lembrete físico de que certas dores emocionais não podem mais ser guardadas. Mas não tenha medo, não é castigo nem fim, é o convite para olhar para dentro. Eu só vou fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente olha um animal com tumor, com nódulo. Qual que é a primeira coisa que normalmente se faz? Vamos arrancar e tirar. Mas por que aquele nódulo está aqui? No caso aqui, são dores emocionais guardadas. Vai adiantar arrancar o nódulo? Se a causa ainda está ali, quando a gente olha para a causa e limpa, o nódulo seca. Sozinho ele diminui, porque o que nutria ele não tem mais. Então essa é a medicina que a gente quer trazer para vocês entenderem. Não é sair arrancando órgãos. É entender a causa. E às vezes é tão simples e isso liberta o tutor e o animal. Eu sou sua guardiã. Guardo você até de você mesma. Mas chegou a hora de você me libertar da obrigação de carregar o invisível. Eu não vim para isso. Eu vim para brincar, para correr com o vento e mostrar que a leveza é possível, mesmo depois de anos de peso. Se você me olhar com os olhos de alma, vai ver. Eu ainda brilho, eu ainda espero, eu ainda sonho com você, leve, rindo e comigo. Pérola é uma grande sensitiva, conectada fortemente ao campo emocional da família, especialmente com Mayara. O nódulo energeticamente se forma por sobrecarga de absorção.
Ela precisa de espaço de descanso vibracional, de momentos em que seja só cachorro, livre, leve, solta, sem missões e sem peso. A alma dela. Que linda. Vou ler 2 dons dela aqui. Mestre da empatia. Sente tudo o que está no campo, mesmo sem palavras. E às vezes por isso que ela puxa tanto, né? E forma um nó, porque ela é tão empática que ela somatiza tudo nela. Chamado à leveza, que é uma das missões dela com a Maiara. Inspira sua tutora a viver com mais suavidade e verdade. Uma guardiã silenciosa e forte, que carrega amor até nos gestos mais simples. Pode. Nome do animal, Meg. Idade, 7 anos. Tutora, Ivani. Pergunta, se tem algo que ela queira me dizer. Você já me escuta, Ivani. Só precisa confiar que escuta. Eu falo no silêncio. Falo nos seus sentimentos. Falo quando você respira fundo e me olha como se estivesse ouvindo algo maior. Quero que você saiba que eu te escolhi porque sua alma é verdadeira. Mesmo quando a vida tentou te endurecer, você guardou um tipo de amor que o mundo esqueceu. Eu estou bem, estou inteira em você, mas quero te pedir, se permita descansar em mim. Eu sou abrigo para você também, não só o contrário. Não se preocupe se não entendeu ainda sua missão. Eu já entendi a minha, te amar até que você se lembre da sua. E estamos indo bem, viu? Meg é uma alma antiga e sabe que olha nos olhos como quem toca a alma. Ela veio como guardiã do coração da Ivani e carrega a medicina do amor sereno e da escuta verdadeira. É uma companheira de alma e tem plena consciência da missão que compartilha. Nesse, a tecnologia fez a conexão das duas. Que lindo! Ai. Que alma você tem em Nossa! casa, hein, Ivani? Só vou ler um pedacinho aqui. Há entre elas uma espiral dourada de cura, que é na imagem que vocês viram, que se move toda vez que estão juntas em silêncio. Essa espiral ativa memórias antigas de confiança, de segurança e de amor verdadeiro. Como se Meg dissesse, você pode descansar, eu sustento você enquanto você sustenta o mundo. Vamos ao último, a Filó. Filó, 7 anos, tutora Raquel. Pergunta, Filó, o que tu queres falar para a mamãe? Prepara, porque tem hora que eles não alisam. Mãe, você me olha com tanto amor, mas às vezes duvida do tanto que é amada também. Eu te escolhi para te lembrar todos os dias que o amor verdadeiro é simples, é presença, é alegria no olhar. Eu vejo quando você tenta ser forte por todos, mas eu vim para ser sua leveza. Quando você me pega no colo, o céu se aproxima da terra. Quando você sorri para mim, minha missão se cumpre um pouco mais. Quero te dizer que eu estou bem, que sou feliz e que o melhor presente que você pode me dar é se permitir receber o tanto de amor que eu tenho guardado para você. Não precisa ser perfeita, só precisa ser você. Filó tem missão de suavizar os excessos, equilibrar o emocional da casa e lembrar Raquel que o amor mais puro é silencioso e constante. Ela atua como fonte de alegria e presença, quebrando tensões com leveza e graça. E é uma centelha de luz que aquece sem pedir nada em troca. Agora vocês imaginam o que seria nós sem os animais, né? Ao tanto de coisas que eles ajudam a gente no silêncio, no olhar, é não deitar do lado. Aí a Filó pediu para entregar uma música para a tutora. Em inglês ainda.
You are my sunshine. Eu vou pôr só um pedacinho que é linda. Olha! Take my sunshine away. You are my Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. sunshine. You make me happy when skies Você are me faz feliz quando o céu está nublado. never Você nunca saberá, querida, o quanto eu te amo. Please don't take Por favor, não leve meu sol embora. away. The other night, É isso. Gente, que lindo! Aí tem, no caso da Filó, foi pedido para fazer uma geometria, um selo vibracional de cura. Nossa! Olha, isso aqui é para ela e para você. Aí você vai imprimir porque vai reverberar cura para as duas. Muito bonito. Pode seguir? Pessoal, e hoje eu preparei também para vocês um tratamento, até coloquei lá no grupo, mas antes eu vou precisar ler aqui um texto que a tecnologia trouxe sobre cura ancestral, porque os animais, eles adoecem também por questões ancestrais nossas, dores que as mulheres carregam no útero, e isso é até importante a gente falar sobre a mentoria que vai ter agora, que conecta totalmente, às vezes, para o seu animal se curar, ele precisa que você olhe para a sua ancestralidade, que você cure o seu útero, e uma oportunidade grande é a mentoria. Você quer falar antes, Márcia, da mentoria? Não, que a mentoria vai ser dia 23 de junho, vai dar numa segunda-feira, começa às 19h19 e vai até às 22h22. Aí eu vou pedir para a Luciane deixar o telefone dela aí nos comentários, porque se alguém que está na live se interessar em participar, vai ser muito bonito. E tem até o dia 15, né, para fazer a inscrição, porque cada pessoa, cada mulher que estiver conectada nesta mentoria vai receber além de uma limpeza, uma leitura do campo energético, um selo vibracional e uma mensagem também de uma consciência que faz parte da ancestralidade daquela mulher. Então vai ser um movimento que vai ser muito bonito, de cura do útero energético. Inclusive, esses dias a gente teve contato com 2 animais. Na verdade, era uma casa com muitos animais doentes e nada resolvia, um atrás do outro, com sintomas. E a questão que esses animais estavam tentando alertar é que precisava ter uma cura ancestral ali, profunda, de controle, de manipulação, de silenciamento, abortos. Então, enquanto isso não foi curado e libertado, esses animais não melhoravam. Então, sim, por isso que eu quis trazer também essa questão aqui, que nunca é falada e que às vezes pode ser uma questão que o seu animal está doente por causa disso. Então, eu vou ler o texto que o Leão Dourado de Cristo trouxe. A gente fala muito que os animais absorvem a dor dos tutores, mas existe algo ainda mais profundo do que isso. Alguns animais adoecem porque estão carregando dores do campo ancestral de uma mulher da casa. Eu estou falando do útero, mas não só do útero físico, é o útero energético, esse centro de criação, memória, emoção e espiritualidade. E às vezes, quando esse útero está doente, bloqueado, a mulher não consegue manifestar a missão dela, porque o útero é o centro da criação. Muitos sintomas que surgem nos nossos gatos e cachorros estão ligados a uma dor que não é só deles, nem nossa agora. É uma dor que vem antes, de nossas mães, avós e bisavós, que foram silenciadas, abusadas, apagadas e controladas, que fizeram pactos com o sofrimento para sobreviver, que pararam de sonhar, de desejar e de florescer. E quando essa energia não é olhada e não é curada, ela vira peso na casa. E os animais percebem isso muito antes de qualquer ser humano.
Eles sentem no corpo e muitas vezes se oferecem para transformar essa dor. Alguns adoecem por isso, outros morrem por isso. Outros apenas revelam com o comportamento, com o sintoma, com o olhar. Aqui mesmo. Finalizamos. E agora, gente, eu vou fazer um tratamento. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vai ser um comando de libertação dos animais em relação a esse adoecimento ancestral. Eu trouxe o tambor egípcio. Ele foi batizado de tambor egípcio estelar. Porque ele tem, gente, comandos de libertação. Então, eu não quero que vocês prestem atenção como se fosse um toque ou uma apresentação, mas sim uma medicina. Então, cada vez que eu bater no tambor, algo está sendo libertado. É porque há códigos vibracionais. Aqui, esse aqui é um dos códigos do tambor. E ele é muito poderoso. Então, fechem os olhos, se conectem em cada batida, que cada batida desata um nó que adoecia. Primeiro eu vou bater o tambor, depois eu vou ler o comando. Eu vou pôr o microfone aqui perto. Mesmo que vocês não escutem bem, não tem problema, que às vezes corta, dá eco. Mas... Já não. Por quê? Em nome da fonte criadora, eu honro todos os animais que vivem ao lado das mulheres. Honro aqueles que adoeceram para mostrar o que as palavras não conseguiam dizer. Honro os corpos que se desgastaram para revelar o cansaço ancestral. Neste instante eu peço que todo o peso que pertence às linhagens femininas, que toda a dor que foi silenciada, que todo o controle e aprisionamento herdado retorne ao tempo original para ser transmutado na luz. Que o útero de cada mulher aqui presente, físico ou energético, seja libertado de tudo que não precisa carregar. E que os animais que caminham ao lado dessas mulheres recebam agora a cura que eles merecem, não por carregarem a dor, mas por abrirem o caminho da verdade. Eu entrego, eu solto, eu confio e declaro: os animais não precisam mais adoecer para que a mulher desperte. A cura chegou, o útero foi lembrado e a nova era já começou. Alguém quer relatar alguma coisa ou perguntar? Tem pergunta?
Mas no início teve. Só que eu saí. E aí eu não aqui. Quer ver aqui? A Nilma perguntou sobre o ovo, né? A alimentação, comer ovos. Vilma, a gente consome ovo da galinha solta. Da galinha feliz, que a galinha de granja tem muito sofrimento. Então, se você ainda está na transição, essa é uma boa escolha. Galinhas caipiras, criadas soltas. A Nath, eu tenho uma pergunta também. A Leona, minha gata preta, morreu através de eutanásia. Faz 4 meses. Era muito amada e apegada comigo. Será que ela está bem e me perdoou por isso? Seria bom a gente fazer a comunicação para trazer a mensagem mais clara para você. Mas não existe isso do animal se magoar ou não perdoar o tutor por causa da eutanásia. É uma questão tão delicada que às vezes o tutor se sente culpado, mas não tem um certo ou um errado sobre isso, né? Depende da situação que aconteceu. Às vezes é um alívio que o animal precisou. Então, às vezes o animal comunicou telepaticamente com você e falou: eu preciso desse auxílio para me desconectar do corpo físico. Às vezes tem tanto apego ali. É ruim quando o animal tem cura e fazem isso com ele. Isso. Mas se não tem cura, não tem outro meio, está muito em sofrimento, não tem problema fazer. Isso. A Raquel perguntou: meninas, qual alternativa de alimentação para nossos animaizinhos? Cachorro, por exemplo, que alimentamos com carnes. Ainda vai, eu acho que a Nádia Depois, vai canalizar isso depois. Aguardem. Está sendo estruturado muitas informações. E mais no início da live, a Mai fez um comentário, parece que tem uma voz no fundo. Então, na hora que estavam conversando, explicando, tinha uma voz no fundo. Uhum. Então, vamos ver aqui mais na frente. A Gislaine, gostaria de fazer o selo da alma da minha cachorrinha. Como eu faço? Ainda dá tempo de fazer? Ela está falando do espelho da alma? É. O espelho da alma da cachorrinha. Uhum. É com a Nádia. Gislaine, me manda mensagem. Tem 2 formas. Durante algumas lives, a gente vai trazer algumas gratuitamente. Mas se você quiser encomendar, também dá. Comunicação. Fica mais completo, né? Bem mais. Isso aqui Porque na live não tem como a gente trazer algo completo para vocês. A leitura de alma chega a dar 50 páginas, só trazendo informações sobre o animal. É bem profundo. Inclusive, eu quero aproveitar, enquanto a Lu está olhando aqui, falar com vocês. Tem muitas pessoas que me pediram espelho da alma, e já era até para eu ter começado. Só que foi pedido, veio umas diretrizes que para acessar essa conexão com os mentores, precisaria ter um tablet somente para isso, sem ruídos de Face, de Insta, de WhatsApp. Tanto é que nesse tablet só tem um grupo meu e das meninas, tem o celular da Luceni, da Nádia. Eu tive que comprar um celular para espelhar, para eu ter o WhatsApp também no tablet, porque não podia ter ruído de energia nenhuma densa, de outras frequências, teria que ser limpo. Então, eu adquiri esse tablet, ele demorou mais de 10 dias para chegar, e agora, e quando chegou, né, teve todo um alinhamento, todo um ancoramento, uma estruturação,
E agora que eu vou começar a me organizar, dar continuidade no espelho da alma, que traz muitas mensagens, que traz clareza, porque é momento de tirar esse véu, de se conectar com a essência, de ter esse entendimento de quem a pessoa é, do que ela pode movimentar por conta dessa frequência que reverbera no planeta Terra agora, que é uma frequência muito elevada, está deixando muitos confusos, tá? E trazer esse alinhamento aí para essas pessoas começarem a movimentar o que elas vieram fazer. E a tecnologia Origem vai trazer essa clareza muito grande, até onde for permitido ser mostrado para a pessoa. Eu tenho alguns comentários, a Sônia colocou muita emoção, a Cláudia, estou em lágrimas, a Nilma, muita energia circulando, calor. Milena, recebi daqui uma energia que vibrou em mim e foi retransmitida a eles. Que linda essa frequência que ecoa daí para aqui. Doris, e sobre a castração dos animais? Ah, é outra coisa que a gente vai preparar. Porque tem uma polêmica por trás disso. Inclusive, eu já trouxe uma mensagem da Cabocla Jurema. Isso já tem um tempinho, vocês lembram, meninas? Tem tempo já, no início mais das lives, ela falando que tinha veterinário até tirando os cachorrinhos do útero da mãezinha lá e jogando fora, ou o gatinho. Tipo, os tutores sabendo que já estava, já tinha pego ali, barriga, tudo, já estava gestando e mandando castrar. E o peso que está por trás disso é espiritual. Essas castrações estão tendo umas coisas aí bem bizarras, viu? Muito bizarras. E tem uma questão, lá em casa tem uma gata que ela é da rua, ela para lá em casa. Só que a gente nunca conseguiu pegar ela para castrar, eu deixo ela livre. Aí, essa semana, acho que umas 2 semanas, eu comuniquei com ela e falei assim, o que você quer? Ela falou assim, não, eu tenho mais um ser estelar, que ela vai parir um gato estelar da nova era, que ele tem endereço para criança autista. Agora, quem sou eu para falar que eu vou castrar essa gata para não deixar vir essa alma? Então, a gente tem que deixar o animal falar o que ele quer. Não, eu cansei, não quero mais gestar. Ou não, vai vir muita coisa aí, aguarde, vai vir muita coisa. A Nath da gatinha fez eutanásia. Não tinha cura, só cirurgia de 10 mil. E eu não tinha condições. Mas aliviada aqui, obrigada. Sim. Tanta emoção. Aí a Aline Servo respondeu. A leitura de alma animal é profunda demais. A Aline fez. É inexplicável. É. E a leitura de alma ativa os dons do animal que às vezes está silenciada. É bem profundo. A Elza de Goiânia. Estou em lágrimas. Vocês sabem da história da minha Nina. Ela hoje assistiu a live de outra forma, movimentando a cauda o tempo todo. Quando chegou no toque do tambor, foi esplêndido. Ah, egípcio, né? Gato gosta. Eu toco o tambor lá em casa altíssimo, os gatos dormem. Do ladinho do tambor, eles adoram. Aline, se puderem, façam. É incrível. A Maiara, minhas 3 meninas ficaram grudadas em mim. A Sônia, a minha gata Luna, durante a batida do tambor, acordou e começou a se mexer. Fiquei muito emocionada. A Elisângela, abraço energético, meninas. Gratidão. Ai, a Doris, né? Gratidão. A Kelly Graciela. Minha gata também se chama Luna. Durante a batida do tambor, ela veio até mim e colocou as patinhas próximo à região do meu útero. Me emocionei. Uau, tá vendo a gata pura medicina, né? Dá esse microfone pra Lu? Já foi, terminei. Ah, E ouviram? Aqui é assim, né? Então, os relatos são esses. Ai, Esse é o muito último. bom. Então tá.
eu acho que a gente precisa finalizar, porque já deu mais de 1 hora, né? Pode falar. Esse selo aqui eu mandei lá no grupo. Para quem quiser imprimir, ele vai ser usado para tratar os animais. Depois eu vou colocar lá no grupo a frase de ativação e tudo mais, que a live já excedeu o tempo, mas eu vou colocar o comando lá. Imprimam, coloque num altar em casa, coloca na cama, onde o animal dorme, que isso aqui é pura medicina. Então vamos agradecer por hoje, por esse momento. Decreto de encerramento. Com gratidão profunda, eu encerro este campo sagrado. Que tudo que foi ativado, revelado e compartilhado permaneça selado na luz da verdade. Que nenhuma frequência dissonante permaneça aqui e que todo resíduo seja agora transmutado. A egrégora Jardim das Flores recolhe suas flores com sabedoria e o campo retorna à sua paz original. Assim está feito, assim é. Salve. Posso ler mais um relato interessante da Pena? Pode? Você quer chegar mais perto para eu pegar o microfone agora? Cheguei. Cheguei, Gabi. A Elza. Na hora do tambor, me vi dentro de uma mata, mais a mina. E eu vi caboclos tocando tambor junto com a Nádia. Tinha caboclos vestidos com várias cores de penas, mas teve um que me fez tremer toda com penas brancas. Nossa, me arrepiei. que lindo! A Nina é grande missionária também. Isso, menina. Pronto? Gratidão. Gratidão, Elza. Acabou com a pena branca, né? É. Gratidão, gente. Até mais. Essa live vai ficar no Insta, a gente vai pôr no YouTube também. O que vocês sentirem no coração, coloquem os seus relatos, porque aí o Insta entrega mais. Coloque esses relatos também, copia e cola, coloca no YouTube. Passa para frente, compartilha. Beijos. Tchau, beijo. Até mais.